seu entendimento, para que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é o falar em línguas. O falar em línguas, o que é o falar em línguas? Podemos falar em questão de idiomas, ou podemos falar em mistério, ou a língua dos anjos. Eu não vi em momento algum na Bíblia escrito falar línguas estranhas. Mencionamos muito isso na igreja. O irmão está falando línguas estranhas, eu falo língua estranha, mas na verdade não existe versículo nenhum na Bíblia que fala sobre línguas estranhas. Então, a maneira correta é o falar em línguas, falar em língua dos anjos, falar em mistério e também falar em outras línguas, ou seja, falar em outros idiomas. Aqui em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15 diz assim, palavra de Deus, e disse-lhe Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Verso 17 diz assim, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Aqui pela primeira vez Jesus estava falando em falar novas línguas. Jesus estava dizendo que se você fosse levar a palavra de Deus para as pessoas, e se você fosse um estrangeiro em país que não fosse o seu, ali você ia ser tomado pelo Espírito Santo e você ia falar novas línguas. Você ia falar outro idioma, um idioma que você nunca estudou. Você nunca foi para a escola para estudar aquele idioma, daquela língua que não fosse do seu país. Mas o Espírito Santo ia derramar sobre você um poder sobrenatural que você poderia falar em outras línguas, na língua daquele idioma. Ou seja, aqui Jesus estava falando de línguas, novas línguas, é outro idioma. Podemos ver também lá em Atos, quero que você me acompanhe, Atos capítulo 2, diz assim, está falando sobre a descida do Espírito Santo. E diz assim a palavra de Deus, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui a Bíblia fala que eles estavam naquele lugar ali esperando a descida do Pentecoste, ou seja, a descida do poder de Deus, o Espírito Santo sobre eles. E aconteceu ali que quando houve aquele som, veio um som como se fosse de um vento e encheu aquele lugar do poder de Deus. E ali a Bíblia fala que foram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. Aqui, mais adiante, eu não vou ler para a gente estar adiantando, fala que ali naquele local, naquela festa do Pentecoste, ali deveria ter mais de 15 idiomas diferentes. Então, cidades vizinhas vinham ali para poder celebrar aquela festa tão importante. Então, tinha mais de 15 regiões diferentes ali naquele local e cada um falava a sua língua materna, mas naquele momento, na descida do Espírito Santo, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, começaram a falar novos idiomas. Então, cada um falava na sua língua materna, mas ao mesmo tempo, um idioma diferente do outro poderia entender o que o outro falava. Mesmo não sabendo, não ter aprendido o idioma daquele país,
daquele estrangeiro que estava ali, mas eles poderiam entender. Tanto é que Pedro também, Pedro e os apóstolos, estavam ali reunidos e eles conseguiam entender um com o outro, falavam. Pedro era leigo, Pedro não tinha um estudo, mas Pedro ele começou a falar em idioma diferente. Então as pessoas ficaram abismadas com aquele fenômeno ali sobrenatural que aconteceu naquele dia de Pentecoste ali, quando eles começaram a falar em outras línguas. Então aqui há uma divergência muito grande entre estudiosos que dizem que aqui eles estavam falando umas línguas que nem mesmo eles entendiam, mas na verdade eles entendiam a língua do outro estrangeiro ali presente naquele momento. Então eles entendiam sim, cada um entendia a língua do outro. Eles poderiam se comunicar normalmente. Só que as pessoas que estavam de fora ficaram confusas ao ver aquele fenômeno acontecendo ali, porque eles começaram a falar em outros idiomas e eles ficaram perplexos mesmo, né? Sem saber o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, ali houve um derramamento do Espírito Santo e eles começaram a falar idiomas diferentes. Eles não estavam falando língua dos anjos, não estavam falando em mistério, eles estavam falando línguas diferentes, idiomas diferentes. Ok? E no próximo bloco a gente vai dar continuidade. Até daqui um pouco.